E juntando-se a mim agora está o secretário de Estado, Marco Rubio. Secretário Rubio, bem-vindo de volta ao Meet the Press. Bom dia, obrigado. Bem, bom dia para você. Muito obrigado por estar aqui. O presidente Trump está prestes a completar seus 100 dias no cargo. Isso ocorre como uma promessa de campanha-chave. É acabar com a guerra na Ucrânia. E no contexto daquela reunião extraordinária entre o presidente Trump e o presidente Zelensky, senhor secretário, e a Rússia e a Ucrânia estão agora mais próximas de um acordo após essa reunião? Bem, eu acho que eles estão mais próximos, em geral, do que estiveram em qualquer momento nos últimos 3 anos, mas ainda não chegaram lá. E como eu disse, e ele disse, e outros disseram, ele fez um trabalho extraordinário. Nos mais altos níveis do nosso governo, o presidente mobilizou todos que você pode imaginar, o embaixador Woodcock, eu mesmo, o conselheiro de segurança nacional, o vice-presidente, todos envolvidos e engajados nesse esforço para aproximar os dois lados para que possamos ter um caminho para a paz. A propósito, isso é algo que deve ser celebrado. Ele está tentando acabar com uma guerra de 3 anos que não tem solução militar, onde pessoas morrem todos os dias, especialmente do lado ucraniano, em muitos casos, civis e crianças, como vimos nas imagens nas últimas semanas. Ele está tentando pôr fim a esta guerra. E fizemos progressos reais. Mas os últimos passos dessa jornada sempre seriam os mais difíceis. E isso precisa acontecer em breve. Não podemos continuar, como eu disse, a dedicar tempo e recursos a este esforço se ele não for frutificar. Então, a última semana foi realmente sobre descobrir quão próximos esses lados realmente estão e se estão próximos o suficiente para que isso justifique o investimento contínuo do nosso tempo como mediadores nesse sentido. Qual é o cronograma? Falando por uma de semanas ou meses, quanto tempo você dará para um acordo de paz? Bem, eu sempre acho bobo definir uma data específica ou algo assim, mas posso apenas dizer que quase 100 dias nesta presidência, o presidente dedicou uma quantidade tremenda de tempo e energia a isso. E achamos que aproximamos os lados mais do que estiveram em muito tempo, mas ainda não chegamos lá. E isso precisa começar a acontecer. Precisamos começar a ver. Eu acho que esta será uma semana muito crítica. Esta semana será uma semana realmente importante, na qual temos que decidir se este é um empreendimento no qual queremos continuar envolvidos, ou se é hora de focar em outras questões que são igualmente, se não mais importantes em alguns casos. Mas queremos ver isso acontecer. Há razões para ser otimista, mas também há razões para ser realista, é claro. Estamos perto, mas não estamos perto o suficiente. Bem, vamos falar sobre o que ouvimos e vimos do presidente Trump online, que agora diz que quer lidar com o presidente Putin, cito, de forma diferente, através de sanções bancárias ou secundárias. O presidente Trump vai seguir em frente com a imposição de novas sanções contra a Rússia? Bem, antes de mais nada, eu não vou o presidente. Temos múltiplas opções, francamente, para lidar com isso e tratar de tudo isso, mas não queremos chegar a esse ponto. Ainda não é o momento. Acho que o presidente está dizendo e tem dito há algum tempo é que ele está ciente de que tem essas opções. As pessoas perguntam a ele sobre isso o tempo todo, mas o que ele realmente quer é um acordo de paz. Ele quer que as mortes e os assassinatos parem. Esta é uma guerra terrível. Custou a vida de milhares de pessoas, né? Bilhões de dólares e destruição geracional, e especialmente do lado ucraniano. Queremos que a guerra termine. Você viu ontem na missa do Papa, houve uma conversa sobre a guerra e como ela precisava parar. O Papa o falecido Papa celebrado como pacificador e tentando falar sobre essas coisas, Monarque. Todos devemos estar felizes por ter um presidente dos Estados Unidos como Trump, que quer prevenir guerras. É isso que tentamos fazer. Martin, se isso não se concretizar, como Estado-nação, temos opções para responsabilizar quem não quer a paz. Bem, mas preferiríamos não chegar a esse estágio, porque achamos que isso fecha a porta para a diplomacia. Bem, você sabe, o presidente fez uma série de exigências contra a Ucrânia. Apenas no mês passado, o presidente me disse que poderia impor penalidades contra a Rússia. Eu acho que, dadas as frustrações que ele está expressando, senhor secretário, por que ele ainda não impôs sanções? Bem, porque acho que ainda estamos esperando ver que esse esforço funcione na diplomacia e que possamos aproximar esses dois lados. Quero dizer, no momento em que você começa a fazer esse tipo de coisa, você está se afastando, você está se afastando disso. Você agora se condenou a mais 2 anos de guerra e não queremos ver isso acontecer. Acho que o que é importante e realmente pesa é que não há outro país, não há outra instituição ou organização na Terra que possa unir esses dois lados. Ninguém mais está falando com ambos os lados. Além de nós,
e ninguém mais no mundo pode fazer algo assim acontecer além do presidente. Esta é uma responsabilidade muito significativa e uma oportunidade realmente importante, e queremos garantir que trabalhamos nisso até o fim, que não nos afastamos de algo que pode realmente funcionar ou que pode realmente levar à paz, mas também não queremos continuar gastando tempo em algo que não nos levará a esse objetivo. Então, durante todo este processo, trata-se de determinar se ambos os lados realmente querem a paz e quão próximos ou distantes eles estão após 90 dias de esforço aqui, mais de 90 dias de esforço. É isso que estamos tentando determinar esta semana. Há razões para ser otimista e também há razões para se preocupar. É complicado. Se esta fosse uma guerra fácil de terminar, já teria sido encerrada por outra pessoa há muito tempo. Mas agora, o único que pode reunir esses dois lados para acabar com esta guerra é o nosso presidente, o presidente Trump. E estamos fazendo tudo o que podemos para ver se conseguimos realizar isso nos próximos dias. Deixe-me perguntar sobre algumas posições que você assumiu. Apenas 3 anos atrás, você co-patrocinou um projeto de lei proibindo o EUA de reconhecer reivindicações russas sobre qualquer parte do território da Ucrânia. Deixe-me ler o que disse. Vladimir Putin é o verdadeiro agressor nesta guerra. E ele está tentando uma tomada injustificada de um país soberano e democrático. Os Estados Unidos não podem reconhecer as reivindicações de Putin. Ou arriscamos estabelecer um precedente perigoso para outros regimes autoritários, como o Partido Comunista Chinês, imitarem. Que mensagem isso envia para a China e outros adversários se os Estados Unidos permitirem que a Rússia mantenha a terra que reivindicou ilegalmente? Bem, antes de tudo, eu diria que agora há muitos relatos na imprensa sobre isso, aquilo, ou essas concessões, ou aquelas concessões. Muitas coisas têm sido discutidas, e a razão pela qual essas coisas estão sendo discutidas é muito simples. Não porque vamos forçar alguém a fazer algo, ou pressionar alguém a fazer algo assim, mas porque precisamos entender quais são as opções para acabar com a guerra. Precisamos ser adultos e realistas aqui. Em qualquer fim de guerra negociado, ambos os lados ganham algo, e ambos os lados têm que ceder algo. Essa é a realidade. Sem falar especificamente sobre isso ou aquilo, você escreveu o P, você, mas você fala sobre. Isso foi em setembro de 2022. Desde setembro de 2022, esta guerra continuou. Milhares de pessoas a mais morreram. Destruição geracional que a Ucrânia vai levar 2 gerações para reconstruir. Esta é uma guerra que precisa acabar, agora. E assim, para que esta guerra termine, há coisas que a Rússia quer que não conseguirá, e há coisas que a Ucrânia quer que não conseguirá. Sim. Se não fosse o caso, isso já teria sido resolvido há muito tempo. Ninguém aqui está afirmando que um lado vai se render incondicionalmente ao outro, e por fim a isso. Mas é por isso que a diplomacia pode ser difícil e demorada, mas é a única maneira de acabar com este conflito. Não há solução militar para esta guerra. A única solução para esta guerra é um acordo negociado onde ambos os lados terão que abrir mão de algo que afirmam querer e terão que dar ao outro lado algo que desejariam não ter que dar. É assim que se encerram guerras. E é isso que estamos tentando alcançar aqui, para que mais pessoas não morram. Há pessoas que vão morrer hoje. Nesta guerra, porque não há paz. Não queremos continuar tendo que dizer isso. Toda vez que você liga ao noticiário e eles dizem, bem, outro ataque de míssil, outro... Todas essas coisas continuarão a acontecer. Isso pode piorar ainda mais nos próximos meses. Sim. Você sabe, o presidente Putin nunca reconheceu o direito da Ucrânia de existir. Então, por que você confia que ele não invadirá a Ucrânia novamente ou outro país europeu? Bem, eu não acho que acordos de paz sejam construídos com base na confiança. Acho que acordos de paz têm que ser construídos com base na verificação, têm que ser construídos com base em fatos, têm que ser construídos com base em ações, têm que ser construídos com base em realidades. Então isso não é uma questão de bem, estamos, de confiança. É uma questão de incorporar essas coisas, verificação, garantias de segurança, coisas que foram discutidas no passado. Todas essas coisas estão sendo discutidas aqui. Todas essas coisas. Sim. Mas agora não é o momento. Estamos tentando unir os dois lados. A última coisa que você quer fazer é dar a um dos lados uma desculpa para se afastar desse esforço. Estamos apenas tentando alcançar a paz. No final das contas, deixe-me lembrar a todos, o que estamos tentando fazer é acabar com uma guerra que nos custou muito dinheiro aos nossos aliados, custou muitas vidas, destruiu muitas vidas, forçou milhões de pessoas a deixar seu país. Milhões de ucranianos que não vivem mais no país e não puderam voltar. Nós só queremos que tudo isso pare e estamos tentando descobrir se podemos desempenhar um papel para que isso aconteça. Espero, todos deveriam esperar que tenhamos sucesso. Em vez de torcer contra o presidente Trump, todos deveriam ter esperança de que o presidente Trump possa pôr fim a esta guerra.
porque realmente, neste ponto, não é bom para ninguém. Pode não dar certo. Acordos de paz são difíceis, mas estamos tentando e acho que o presidente merece crédito por dedicar tanto tempo, tanta energia e tantos recursos para tentar alcançar este resultado de paz. Ah, tudo bem. Senhor secretário, vamos falar sobre a China e a guerra comercial do presidente. O presidente Trump disse que falou diretamente com o presidente Xi Jinping. No entanto, autoridades chinesas dizem que não houve conversa sobre uma guerra comercial. Você pode nos ajudar a entender em que ponto isso está? O presidente Trump falou com o presidente Xi após impor aquelas tarifas de 145%? Bem, quero dizer, assim como na resposta anterior, acho que, no entanto, não vou comentar sobre quem falou com quem e sobre o que falaram, porque, obviamente, esta também é uma negociação de alto risco. O fato fundamental é este. Por mais de 30 anos, os chineses se safaram com práticas comerciais injustas. Não apenas injustas, mas escandalosamente injustas. Sim. É muito simples. As empresas chinesas podem fazer o que quiserem na América. As empresas americanas só podem fazer o que os chineses permitem que façam na China. E é muito limitado. E a cada ano fica mais e mais limitado. Eles inundam, não apenas nós, mas inundam o mundo com exportações, mas resistem a qualquer importação. Eles são 100% favoráveis às suas empresas, injustamente favoráveis às suas empresas, e injustos com as nossas. Eles roubam nossa propriedade intelectual. Eles fazem engenharia reversa das coisas que conseguem. Quero dizer, é sempre assim, injusto, e eles têm sido permitidos a escapar com isso. E finalmente, quase tarde demais na verdade, mas finalmente temos um presidente que enfrentou isso. E não somos apenas nós que precisamos enfrentar isso, a propósito. A Europa está preocupada com o número de carros elétricos que a China tentou despejar neles. A China teve problemas comerciais com o Canadá e com outros. Isso precisa parar. Então, o ponto principal é que o presidente está lidando com algo que deveria ter sido resolvido há muito tempo e foi quase tarde demais. Então, senhor secretário, só para ficar claro, você não pode confirmar que houve uma ligação entre o presidente Trump e o presidente Xi da China após... Eu não comento sobre as ligações que o presidente faz. Líderes fora. Tudo bem. Sim, acho. Que você direcionaria à Casa Branca. Cabe ao presidente a dizer com quem ele conversou. Eu não vou interferir nessas negociações. Ok. Vamos falar agora sobre algumas novas reportagens que chegaram durante a noite. Eu quero apenas passar por isso para você e para o nosso público. 3 crianças cidadãs do Weinbaum foram deportadas com suas mães. Agora, isso é de acordo com o The Washington Post. O advogado das famílias diz que uma delas é uma criança de 4 anos com câncer em estágio, 4 deportadas sem medicação ou capacidade de contatar médicos. Os advogados das famílias também estão dizendo que seus clientes foram impedidos de se comunicar com a família e representantes legais antes de serem deportados. E isso está levantando preocupações sobre a questão do devido processo que está sendo violado. Então, deixe-me perguntar. Todos em solo dos EUA, cidadãos e não cidadãos, têm direito ao devido processo? Sim. Claro. Mas deixe-me dizer, parece que, no contexto da imigração, as leis são muito específicas. Se você está neste país ilegalmente, você não tem direito de estar aqui e deve ser removido. É isso que a lei diz. De alguma forma, nos últimos 20 anos, perdemos completamente essa noção, né? Ou adotamos completamente a ideia de que sim, temos leis de imigração, mas uma vez que você entra em nosso país ilegalmente, isso desencadeia todos os tipos de direitos que podem mantê-lo aqui indefinidamente. É por isso que estávamos sendo inundados na fronteira. E encerramos isso. E é por isso que você vê um número historicamente baixo de pessoas, não apenas tentando cruzar nossa fronteira, mas tentando cruzar a fronteira para o Panamá, até lá embaixo no Darien Gap. Quero dizer, tem sido uma grande ajuda para esses países também. Sobre a manchete, essa é uma manchete enganosa, certo? 3 cidadãos americanos, de 4, 7 e 2 anos não foram deportados. As mães deles, que estão legalmente neste país, foram deportadas. As crianças foram com suas mães. Elas, se essas crianças são cidadãs americanas, podem voltar para os Estados Unidos se houver o pai ou alguém aqui que queira assumi-las. Mas no final das contas, quem foi deportada foi a mãe delas, as mães que estavam aqui ilegalmente. As crianças apenas foram com suas mães. Mas não foi como. Vocês fazem parecer como se agentes do ICE arrombassem a porta e pegassem a criança de 2 anos em um avião. Isso é enganoso. Isso não é verdade. Só para deixar claro, porque eu quero falar sobre a reforma no Departamento de Estado. É política do EUA. Deportar crianças, mesmo cidadãs americanas, com suas famílias. E eu entendo o que você está dizendo sem devido processo? Só para ser claro nisso. Bem, não. Novamente, se alguém está neste país de forma ilegal, essa pessoa é deportada.
Se essa pessoa está com uma criança de 2 anos ou tem uma criança de 2 anos e diz, eu quero levar meu filho com você, comigo, bem, então você tem 2 opções. Você pode dizer, sim, claro que você pode levar seu filho, seja ele cidadão ou não, porque é seu filho. Ou você pode dizer, sim, você pode ir, mas seu filho deve ficar para trás. E então as manchetes diriam, eu a mantendo refém, criança de 2, 4, 7 anos enquanto mãe é deportada. Então a mãe, os pais fazem essa escolha. Eu imagino que essas 3 crianças cidadãs do Zé Seu tenham pais aqui nos Estados Unidos, eles podem ficar com o pai. Cabe à família decidir para onde as crianças vão. As crianças vão com seus pais, os pais decidem para onde seus filhos vão. Os EUA deportaram suas mães que estavam ilegalmente na América. Senhor secretário, quero falar com você sobre essa reformulação do Departamento de Estado. Você reduziu os funcionários baseados nos Elemewa em 15%, na verdade, menos do que o que a Casa Branca estava recomendando, que era cerca de 50%, pelo que entendo. Você terminou com os cortes ou mais estão por vir? Ainda não cortamos nada. O que fizemos foi reorganizar as agências, porque temos, você sabe, o mundo, o globo, o planeta tem exatamente o mesmo tamanho que tinha há 20 anos. Mas o Departamento de Estado é, de alguma forma, quase, você sabe, o dobro do tamanho. Então, o mundo não ficou maior, mas de alguma forma o Departamento de Estado continua a crescer. Mas isso não é apenas sobre economizar dinheiro. Isso é sobre, principalmente, garantir que cada departamento e cada escritório no Departamento de Estado tenha um propósito e esteja cumprindo-os e que trabalhem juntos. O que realmente importa aqui é capacitar o que chamamos de escritórios regionais e nossas embaixadas. Queremos devolver mais poder, mais influência e mais responsabilidade para nossas embaixadas e para os escritórios regionais, que supervisionam essas embaixadas. É disso que se trata essa reorganização. Os 15% você se refere são, após termos reorganizado, pedir aos chefes de departamento e aos secretários assistentes, muitos dos quais são oficiais de carreira do serviço exterior, que analisem seus departamentos e suas operações. E sugerir para nós reduções de 15%? Sugerir para nós 15%? Reduções. Então vamos olhar para isso. Esse não é um número irracional, mas esta é uma reorganização que deveria ter sido feita há 10, 15 anos. Vários secretários de Estado, de ambos, nomeados por presidentes, tanto democratas quanto republicanos, teriam adorado ter feito isso. Eu simplesmente tive a sorte de trabalhar para um presidente que nos permitiu fazer isso, que realmente nos pediu para fazer isso. E eu estou animado com isso. Acho que isso vai tornar o Departamento de Estado mais ágil, mais eficaz. Sim. E vai capacitar nossos diplomatas muito talentosos a finalmente poderem fazer seus trabalhos de maneiras que foram impedidos de fazer no passado por causa da burocracia e redundância dentro do Departamento de Estado. Senhor secretário, pois estamos sem tempo, mas os canadenses, como você sabe, vão às urnas amanhã para suas eleições parlamentares. Você tomou alguma medida para executar os planos do presidente Trump? Ele diz que quer ou anexar o Canadá. Alguma o quê? Desculpe. Algum plano para executar o que ele diz? Perdi parte da pergunta. Claro, vou repetir. Você tomou alguma medida para executar os planos do presidente Trump, já que ele disse que gostaria de anexar o Canadá? Você tomou alguma medida nessa direção? Não, eu acho que o presidente disse, e ele disse isso repetidamente, é que disse que o Canadá não sobreviveria sem comércio injusto com os então perguntou, bem, se você não pode sobreviver sem nos tratar injustamente no comércio, então você deveria se tornar um Estado. Foi isso que ele disse. Eles têm suas eleições esta semana, vão ter novo líder e lidaremos com a nova liderança do Canadá. Há muitas coisas trabalhamos cooperativamente com o Canadá, mas na verdade não gostamos da maneira como eles nos trataram quando se trata de comércio. E o presidente destacou esse ponto quando ele respondeu ao primeiro-ministro anterior em relação a isso. Então, presidente, os EUR ainda querem fazer do Canadá o 51º estado? Eu acho que o presidente afirmou repetidamente que ele acha que o Canadá estaria melhor como um estado. Ele disse isso com base no que foi informado pelo primeiro-ministro, que disse que o Canadá não pode sobreviver a menos que trate os STIU de forma injusta no comércio. Tudo bem, ok. Secretário de Estado Marco Rubio, muito obrigado. Cobrimos muitos assuntos hoje. Agradeço muito por se juntar a nós. Obrigado.